Queridos irmãos, nesse domingo de Páscoa, nesse culto à noite de louvor a Deus, nós queremos meditar na palavra do Senhor e aproveitar a data que é Páscoa, para nós olharmos aquilo que Deus fez através de Cristo na sua ressurreição. Convido a igreja amada a abrir suas Bíblias lá no livro do Evangelho de João, capítulo 20. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 9. Evangelho de João, capítulo 20, verso 1 a 9. A palavra do Senhor nos diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu, foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. E também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Quero repetir ainda o verso 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Irmãos, nessa noite nós queremos conversar sobre o tema ressurreição e suas evidências. Antes gostaria de orar com os irmãos nesse instante. Curvemos diante do Senhor numa oração. Pai bondoso, nós te louvamos porque podemos mais uma vez reunir em teu nome, e nesse domingo reservado para culto e adoração. Nesse domingo para nós especial, onde comemoramos a ressurreição do Senhor. Queremos pedir ao Senhor nessa hora que o Senhor fale ao nosso coração. Use as Escrituras, use o Evangelho de João, use cada uma das argumentações para convencer-nos da tua vontade e do teu querer. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós, nesse domingo de Páscoa, comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. E essa é uma data especial para nós. Eu gostaria que você, ouvindo aquilo que João fala, esse texto que acabamos de ler, mostra a reação dos discípulos quanto à situação que estavam vivendo naqueles dias. Observe que Jesus já havia sido morto e sepultado, e agora já era o terceiro dia. Observe que a igreja do Senhor Jesus está sendo formada já, mas ainda começa-se, então, uma tarefa grande a que os discípulos creiam na ressurreição de Jesus. E nessa noite eu queria que você lembrasse disso. Capítulo 20 de João, ele fala assim, no primeiro dia da semana, já de madrugada, Maria Madalena vai ao sepulcro, ao encontro de Jesus, do corpo de Jesus. Mas ao chegar lá, vê que a pedra já havia sido revolvida. E os dois discípulos que estavam com ela são convidados, então, a verificar a exatidão desse assunto, do túmulo vazio. Observe que Maria chega, o texto diz que ela chega de madrugada, vê a pedra revolvida, e ela, então, corre para falar com Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, João. Note que, ao informar Maria, esses dois discípulos, dessa situação, ele então sai correndo para verificar essa primeira situação, que é o túmulo vazio. O sepulcro está vazio. Então, nessa manhã, nós conversamos um pouco sobre o discipulado, mas hoje à noite eu queria que você pudesse ver algumas evidências, da ressurreição de Cristo. E a primeira dessas evidências está aqui, é o túmulo vazio. Observe, a pedra já havia sido tirada do lugar,
eles constataram que o túmulo estava vazio. Primeiro é Maria, depois os outros dois discípulos. O segundo, Pedro, entra no túmulo. Ele percebe que ali agora não está mais o corpo de Jesus. Maria chega, olha de fora. Pedro entra e o outro discípulo vê e crê. Observe que eles veem e creem. Mas quando João escreve, aqui no verso 9, onde nós repetimos o capítulo 20, diz assim, porque eles ainda não tinham compreendido as Escrituras. Eles não tinham compreendido que era necessário Cristo ressuscitar. E talvez seja essa a maior dificuldade nossa nos dias de hoje, é a compreensão da ressurreição. Mas é um fato, as Escrituras, a Bíblia relata que Cristo ressuscitou. E nesse momento, João, um dos que estava presente, faz um relato daquilo que é a ressurreição. Cristo ressurreto. Ele não está mais no túmulo. Ele havia sido sepultado há 3 dias atrás, mas agora estão lá 2 discípulos dentro do túmulo. Percebam bem que João narra que o lençol estava lá, o lenço estava lá, mas o corpo de Cristo não estava no sepulcro. O túmulo estava vazio. Então, a primeira evidência que eu quero que a igreja perceba que é clara, quando alguém morre e é sepultado, ele deve ficar no sepulcro. Mas Jesus não estava mais lá. Havia, então, ressuscitado. Observe que Maria, se nós seguirmos por texto mais adiante, Maria não volta para casa, os discípulos voltam para casa, mas ela fica ali. Ela fica ali do lado de fora do túmulo. Ela fica chorando. Ali o verso 11 diz que ela fica ali chorando, angustiada, porque ela não encontrou o corpo. Ela foi lá para embalsamar o corpo. E o texto diz, Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou e olhou para dentro do túmulo. E ela viu 2 anjos ali. 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro ao pé. Então lhes perguntou, mulher, por que choras? Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, tu tiraste? Dize-me, onde puseste, eu o levarei. Jesus disse, Maria. E ela, voltando, disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Observe que Maria agora tem uma segunda evidência de que é Jesus. Ela agora, primeiro, reconhece Jesus pela voz. Jesus se faz conhecido a Maria fora do túmulo. Jesus se faz conhecido a Maria através da sua voz. Ela reconhece, o verso 16 diz que ela reconhece. Jesus disse Maria, e ela voltando-se disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Então, Maria reconhece que é Jesus pela sua voz. Mas uma segunda coisa que Maria também reconhece, porque ela vê. Verso 19 diz assim, então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Maria só não ouve a palavra, a voz de Jesus, mas ela vê Jesus, agora ressuscitado. Observe que nós temos aqui, então, a primeira evidência é que o túmulo está vazio. Segunda, é esse encontro de Maria com Jesus. Maria primeiro ouve Jesus chamando o seu nome e ela reconhece pela voz. Depois Maria vê Jesus. Então, essa segunda evidência, esse encontro de Maria, é uma segunda evidência clara que Jesus ressuscitou. Ele estava de fora do túmulo, ele conversa com Maria. Maria ouve, reconhece ele, ela vê Jesus. É uma terceira evidência, irmãos, que eu gostaria de lembrar aos irmãos, é o encontro de Jesus com os discípulos. Verso 19 diz assim, do capítulo 20, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio deles e disse, paz seja convosco. Irmãos, a terceira evidência da ressurreição de Jesus é o encontro de Jesus com seus discípulos no primeiro dia da semana. Naquele mesmo dia, Maria o vê de madrugada.
E à tarde, ao cair da tarde, Jesus então se coloca no meio dos seus discípulos e diz a eles: paz seja convosco. Observe que então a terceira evidência é que Jesus se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. Observe então, nós temos aqui evidências claras naqueles dias da ressurreição de Jesus. Algumas pessoas ainda hoje questionam, ao verem essas alegações, a ver aquilo que nós argumentamos. Mas se você observar que no verso 20, ao verem Jesus, eles se alegram. Verso 20 diz assim: e disse-lhe isto, e lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Uma outra evidência que Jesus está ali presente é que ele mostra a sua mão e o lado para que eles percebam: é ele, não é outra pessoa a não ser Jesus. Então nós temos hoje aqui esse momento de reflexão, onde eu e você, no dia de domingo, dia reservado para culto a Deus, nós podemos então perceber que a ressurreição é um fato, é uma verdade incontestável. Mas a sociedade ainda contesta isso. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, eu convido a você a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Abra a sua Bíblia e nós vamos ler capítulo 15, verso 3 e 4 de 1 Coríntios. Paulo escrevendo à igreja aos Coríntios, ele nesse capítulo ele faz uma argumentação sobre a ressurreição. Mas eu quero me deter em apenas esses 2 versículos, quando Paulo diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Observe que, mais uma vez, Paulo usa as palavras que João, as Escrituras, eles não haviam crido, havia incredulidade daquilo que Jesus já havia falado para eles. O Senhor já tinha advertido que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas Paulo, agora, como aquele que nascido fora de tempo, ele argumenta e diz que as Escrituras afirmam que Jesus morreu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Então, observe que nós temos aqui uma argumentação clara de evidências da ressurreição de Jesus. Primeiro, o túmulo vazio. Segundo, o encontro de Jesus com Maria, ali de madrugada. E ela, então, reconhece ele pela voz. Ela vê Jesus. Depois, Jesus, à tarde, encontra com seus discípulos. Ele se mostra a eles, mostrando o seu lado, mostrando a mão. Ele agora se faz presente em pessoa, junto aos discípulos. E ele, então, diz: paz seja convosco. E eles se alegram. E eu queria lembrar aos amados irmãos que nesse domingo de Páscoa, nós devemos continuar examinando as Escrituras, porque Jesus, quando nos fala através dela, ele diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 5,39. Então, nessa noite, eu queria que nós não ficássemos apenas ouvindo, mas examinássemos as Escrituras a respeito da ressurreição. E Paulo gasta todo esse capítulo 15 para mostrar a necessidade das pessoas crerem. E Paulo fala também que o nosso corpo será transformado como o de Cristo foi. Se os irmãos perceberem lá, João declara que Jesus se chega e as portas estão trancadas. E ele se coloca no meio dos discípulos e diz: paz seja convosco. Então agora nós temos Jesus reconhecido por Maria. Jesus reconhecido pelos discípulos. E se nós abrirmos lá em Atos, nós vamos perceber que mais de 500 pessoas também. Lucas, narrando esse livro de Atos, ele fala que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas também, depois da sua ressurreição. Então nós temos evidências claras a respeito disso. Então nós não temos que ficar preocupado com isso. Atos 1, verso 3 diz assim: a esses também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai, ao qual diz que de mim ouviste. Atos, capítulo 1, até o dia em que, depois de ter havido mandado, por intermédio do Espírito Santo, os apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. E a esses também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo por mais
com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, nós temos aqui provas que ele apareceu, em provas incontestáveis. As pessoas puderam vir, as pessoas puderam ver, as pessoas puderam perceber. Se nós ainda folhearmos a palavra de Deus lá para o livro de João, Tomé é um incrédulo. Tomé não crê, Jesus se coloca também no meio, depois de alguns dias. Ele se coloca junto de Tomé e diz: Tomé, põe aqui a sua mão, põe aqui o seu dedo, toca na minha ferida da mão, toca na minha ferida do peito. Não seja crédulo, mas seja crente. E o texto que eu queria citar também é aqui, 1 Coríntios 15, verso 6, onde diz assim: depois de ser visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns dormem. O texto onde se narra que mais de 500 pessoas viram Jesus. Então note que nós temos aqui evidências claras da ressurreição. Então hoje à noite eu queria convidá-lo a pensar: será que você ainda tem dúvidas sobre a ressurreição? Você tem experimentado as bênçãos da ressurreição? Paulo fala que o nosso corpo depois será transformado num corpo glorificado, e nós estaremos depois para sempre com o Senhor Jesus. Jesus voltou para estar com seus discípulos, depois ele foi assunto ao céu, está à direita do Pai e intercede por nós. Então nessa noite nós temos aqui evidências claras da ressurreição, coisas que as Escrituras relatam a respeito de Jesus. Eu e você, então, podemos sem dúvida crer naquilo que Jesus fez, naquilo que ele realizou, na sua obra, na sua morte e na sua ressurreição. Gostaria de que você, depois de orar comigo, nesse instante, ouvisse também o hino que fala da ressurreição de Jesus. Ouvimos diante do Senhor, nesse instante, numa oração. Pai bondoso, agora que estamos terminando esse tempo de meditação, pedimos a tua bênção sobre a tua igreja espalhada aqui em Franca, que cada um, ao ouvir a sua palavra, cada um, ao ouvir as Escrituras, possam se convencer da realidade que é a ressurreição. Não só disso, mas crendo na ressurreição, nós tenhamos uma esperança de ter o nosso corpo glorificado e vivermos para sempre com o Senhor. Abençoa-nos, edifica-nos também com a letra desse hino que vamos ouvir logo em seguida, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus.